Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, a gente dá continuidade no nosso conteúdo de ácidos. Vocês já viram a classificação deles em duas aulas e agora a gente vai saber como dar nome a esses ácidos. Né? Antes a gente recebia esse nome prontinho, ele já vinha na embalagem, vinha em alguma orientação. Agora a gente vai analisar o tipo de ácido que nós temos para poder, então, dar o nome certinho a ele. Vamos começar? Então, os nomes dos ácidos, eles dependem da gente seguir algumas regras. E a primeira regra é o tipo de ácido que a gente está lidando. Se ele é um hidrácido, aquele ácido que não tem oxigênio na sua fórmula, ou se ele é um oxiácido. Tá? Então, a primeira coisa você tem que avaliar o tipo de ácido que ele é, para então poder dar nome a ele. No caso dos hidrácidos, é bem tranquilo. Então, vai ser sempre começando com ácido, aí nós vamos descobrir o tipo de elemento principal que participa desse ácido, terminado em hídrico. Exemplo, eu tenho o HF. O H na frente, nós já sabemos que é a indicação dele ser um ácido, né? Se eu tenho o flúor, eu vou ter ácido fluorhídrico. Então, eu sempre vou pegar o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, terminado em hídrico. Isso para os hidrácidos. Outro exemplo, HCl. Cl é o cloro. Então, vai ser ácido clorídrico. O HBr é o bromo. Então, ácido bromídrico. Sempre o nome do elemento terminado em hídrico. Claro que ali você vai acabar substituindo algumas letrinhas finais do nome para poder encaixar certinho esse hídrico, né? Senão vai ficar estranho. O HI é do iodo, é o ácido iodídrico. O H2S é o ácido sulfídrico. Lembra quando a gente fez as ligações químicas? Da onde que saiu esse 2? Esse 2 vem lá do enxofre, que é a quantidade de elétrons que ele precisa receber. Então, isso também vocês vão utilizar muito nos ácidos. Como que está sendo realizadas essas ligações, né? Da onde que aparece essa quantidade de hidrogênio ou essa quantidade de elementos presente ali? Então, você tem que ficar muito ligado nisso, hein? As ligações, elas continuam aparecendo na nomenclatura e todo o resto do conteúdo. Para finalizar, o último exemplo aqui, o HCN, que é o ácido cianídrico. Não, a gente não tem o ciano na tabela periódica, é uma junção de carbono com nitrogênio, que é o cianeto. Mas a gente já sabe dar nome a ele, que se for HCN, é o ácido cianídrico, ok? Vamos continuando. Os oxiácidos é um pouquinho diferente. A gente pode ter uma terminação em ico, oso ou ter algum prefixo como ipo ou per. A gente já vai ver cada um deles. O que a gente tem que ter em mente, o que são os nossos ácidos padrão? São todos os ácidos terminados em ico. E é bom a gente conhecer a fórmula desses ácidos padrão, porque é a partir deles que a gente consegue fazer as alterações necessárias para identificar as novas nomenclaturas. Então, toda vez que eu tiver um oxiácido padrão, ele é ácido, o nome do elemento terminado em ico. Exemplo, HNO3. Aqui eu tenho um ânion completo, NO3, né? Como ele é um óxido, ele tem esse oxigênio na minha molécula, o que eu levo em consideração? O elemento do meio dele, que é o nitrogênio. Então, ali eu sei que eu tenho o ácido nítrico. H2CO3. De novo, hidrogênio já representa que é ácido. Oxigênio na molécula já indica que é oxiácido. Quem que eu olho para dar nome? O elemento do meio, que é o carbono. Então, aqui eu tenho o ácido carbônico. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessas formulazinhas, porque se vocês conseguem memorizar essas formulazinhas dos oxiácidos, vocês conseguem fazer as terminações de todas as nomenclaturas. Aí nós temos o H3BO3, que é o boro que está ali no meio. Então, vai ser o ácido bórico.
E aí eu tenho HClO3, que é o ácido clórico. H2SO4, enxofre no meio, ácido sulfúrico. H3PO4 é o ácido fosfórico, porque é o fósforo que está no meio. Então, é super importante a gente memorizar essas formulazinhas desses ácidos, porque agora que a gente vai ver as variações do nome, é muito importante lembrar, eu sei que esse aqui tem tantos oxigênios, eu sei que esse aqui tem tantos hidrogênios, tá? Então, é isso que eu quero que vocês memorizem. Então, sempre é importante lembrar que esses são os ácidos padrão, né? Que é a partir dele que a nomenclatura muda. Então, como que a gente faz essa alteração da nomenclatura? Não uma alteração da nomenclatura. Como que a gente vai dar o nome de acordo com a molécula que ele apresenta? Então, a gente começa sempre pelo ácido padrão, que é aquele ácido terminado em ico. Agora, se o meu ácido padrão ganha um oxigênio, se ele aparece com um oxigênio a mais da fórmula padrão dele, o nome dele vai mudar um pouquinho. Ele vai ser o ácido aí o nome do elemento terminado em ico. Já vamos ver exemplos para funcionar isso aqui. Agora, pode ser que aquele meu ácido padrão, ele também tenha perdido um oxigênio, porque pode acontecer em alguma situação. Então, se ele perde um oxigênio, se a fórmula aparece com um oxigênio a menos do ácido padrão, esse ácido recebe o nome de ácido, o nome do elemento terminado em oso. Só que também pode ser que ele perca 2 oxigênios. E aí o nome também muda, né? A partir de agora eu tenho o ácido hipo, o nome do elemento terminado em oso. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Então, eu vou usar como um ácido padrão o ácido clórico, que é o HClO3. E agora eu quero que vocês prestem atenção para saber por que é importante eu saber a fórmula dele. Se ele ganha um oxigênio, vai mudar o nome, né? O que é ganhar um oxigênio? Na formulazinha aparecer um oxigênio a mais, o HClO4. Então, a partir de agora, ele deixa de ser o ácido clórico e passa a ser o ácido perclórico, porque aquele que recebe um oxigênio começa o nomezinho do seu ácido com per, com prefixo per. Então, o HClO4 é o ácido perclórico. Só que o meu ácido padrão, ele também pode perder um oxigênio e vai aparecer HClO2. É sempre a partir do ácido padrão que você visualiza, não das alterações que estão acontecendo. Então, você sabe que o ácido perclórico é HClO4. Mas se ele perde um oxigênio, eu volto para o ácido padrão, porque é a partir dele que eu consigo dar os nomes. Então, o ácido padrão é HClO3. Se ele perde um oxigênio, agora ele é HClO2. E aí ele vai se tornar o ácido cloroso. Então, mudou a terminação. Então, ele deixa de ser o ácido clórico e passa a ser o ácido cloroso. Então, todos os ácidos, quando perdem o oxigênio, terminam em oso. Agora, se o meu ácido padrão perde 2 oxigênios, ele tinha 3, agora ele vai ter 1, formando HClO. Ele se torna o ácido hipocloroso. Então, vai terminar em hipooso, com o nome do elemento do meio. Então, a gente utilizou um ácido padrão e fez as 3 modificações que podem acontecer em situações aí com ácidos. Não é difícil, né, pessoal? Primeira coisa, prestar atenção na fórmula do ácido padrão para verificar se ele recebeu ou perdeu oxigênios, para então poder dar o nome correto a ele. Tranquilinho? A última situação que a gente vai ver aqui na nomenclatura é quando os ácidos eles apresentam diferentes graus de hidratação, que é a quantidade de água presente nesse ácido. Então, ele pode se chamar orto, meta ou piro. O orto é aquele ácido que tem o maior grau de hidratação que a gente consegue, que é o nosso ácido padrão. Vocês já conhecem ele. São aqueles ácidos que terminam em ico.
Que nem o H3PO4, que é o ácido fosfórico, ele também pode ser chamado de ácido ortofosfórico. Ele vai manter a mesma formulazinha. Por que não é escrito? Porque já se sabe que os ácidos que são orto são os ácidos padrão. Eles já têm uma nomenclatura própria, então você não precisa utilizar o orto. Mas pode aparecer e vocês já vão saber que se trata apenas do ácido padrão. No meta, quer dizer que aquele ácido padrão ele tem uma molécula a menos de água. Como que a gente faz isso? Pega o seu ácido, vou usar o H3PO4 e vou tirar aqui, vou diminuir uma molécula de água, um H2O. Então, eu vou tirar 2 hidrogênios e um oxigênio. E aí eu estou formando o HPO3. Então, é um ácido padrão menos uma molécula de água. E aí eu vou ter o ácido metafosfórico. Tranquilo? O piro, ele é um pouquinho diferente. Ele é 2 moléculas do ácido padrão menos uma molécula de água. Então, eu tenho 2 vezes o H3PO4, vou formar H6P2O8. E é dessa formulazinha que eu vou retirar uma molécula de água, menos H2O. E aí eu estou formando H4P2O7. Ele é o meu ácido pirofosfórico. Isso é comum aparecer? Não. O normal, o usual é o orto, é o ácido padrão. Mas pode aparecer algumas situações aí, principalmente em exercícios que a gente faz em sala, né? Sobre como seria o nome de determinado ácido caso ele perdesse uma molécula de água, e assim por diante. Mas não que seja comum aparecer em vestibular no Enem. Já aparecia mais, sim. Só que agora houve algumas modificações, né? Já estava havendo algumas modificações de que forma esses conteúdos eles seriam tratados nessas provas. Então, o mais importante para mim é que vocês reconheçam os 6 ácidos padrão, porque é a partir dele que vocês sabem os nomes do que vem por aí. Essa parte do grau de hidratação é importante saber para os nossos exercícios, mas não é algo tão importante quanto reconhecer as suas fórmulas. Tudo bem, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida até aqui, me procura ali no privado para eu poder te ajudar. Belezinha? Até a próxima aula!